Bom dia a todos. Meu nome é Sandra Gualandro. Hoje eu vou substituir a professora Yolanda, porque ela está em férias. E nossa reunião hoje vai ser da gastroenterologia, com o tema esofagite eosinofílica, que vai ser apresentado pelo Dr. Matheus Spadeto Aires e comentado pelo professor Tomás Navarro Rodrigues. Bom dia. Dando início à apresentação, sou Matheus, residente da Gastro. Então, o caso clínico trata-se de um paciente do sexo masculino, de 39 anos, que foi atendido inicialmente na nossa especialidade em setembro de 2011. Esse paciente trazia como queixa um desconforto torácico durante a alimentação há cerca de 2 meses, além de uma disfagia para alimentos sólidos, com uma piora progressiva ao longo deste período. Apresentava também uma queixa de uma epigastralgia intermitente, mais associada a alguns tipos alimentares, e eructações frequentes. O paciente não tinha perda de peso ou outros sinais de alarme, além da disfagia. Com relação aos seus antecedentes, o paciente trazia um diagnóstico de asma, rinite alérgica e uma epilepsia, para a qual usava carbamazepina, sua única medicação de uso contínuo, e não tinha outros antecedentes familiares ou pessoais relevantes para esse caso. Então, a impressão do caso foi de uma disfagia esofágica, uma disfagia de condução. Então, a primeira conduta adotada no ambulatório foi a realização de uma endoscopia digestiva alta para melhor elucidação do quadro clínico do paciente. A endoscopia já é possível perceber uma mucosa traqueizada, caracterizada por diversas pregas transversais, além da presença desses sulcos longitudinais que caracterizam, esses achados em conjunto, alterações sugestivas de uma esofagite eosinofílica, o que também foi a impressão do endoscopista que realizou o exame. Então, tem algumas perguntas, vou pedir para, por favor, acessarem o link gg.gg/esofagite1 ou o QR Code na tela. E essa primeira pergunta é quanto ao diagnóstico da esofagite eosinofílica. Alternativa A. O achado de eosinófilos nas biópsias esofágicas é patognomônico de esofagite eosinofílica. B. Naqueles pacientes com suspeita para o diagnóstico, não é necessário realizar biópsias, caso a mucosa esofágica esteja íntegra. C. O diagnóstico é baseado no achado de mais de 15 eosinófilos por campo de grande aumento, associado ao quadro clínico compatível. Ou alternativa D. Sempre é indicada a realização de biópsias de estômago e duodeno para afastar o diagnóstico de gastroenterite eosinofílica. Já com mais de 70 respostas, até agora a alternativa mais marcada foi a letra C, dando prosseguimento à apresentação. Então, de fato, a alternativa C é a letra correta. Naquela endoscopia foram realizadas biópsias para a realização do diagnóstico, de modo que no esôfago distal foram visualizados 40 eosinófilos por campo de grande aumento e no esôfago médio 30 eosinófilos por campo de grande aumento, o que corroborou o diagnóstico de esofagite eosinofílica e uma ilustração na lâmina que a gente pode ver uma mucosa infiltrada por eosinófilos. Já vamos para a segunda questão. Após realizado o diagnóstico, como deve ser realizado o manejo inicial? O link é gg.gg/esofagite2. Alternativa A. A primeira linha de tratamento baseia-se no uso de corticoides tópicos. B. Naqueles casos com achados exuberantes, indica-se início de tratamento com um ciclo de corticoide sistêmico. C. Deve ser realizado um ciclo de tratamento com inibidores de bomba de prótons para diferenciar os pacientes respondedores a esta medicação. Ou D. Pode-se iniciar a terapia com quaisquer uma das seguintes opções: corticoide tópico, eliminação empírica de alguns grupos alimentares ou inibidores de bomba de prótons. Também com mais de 70 respostas, até agora a alternativa mais marcada, letra D, com 48%. Essa também era a resposta correta, a alternativa D. Então, dentre as opções disponíveis para início de tratamento, foi optado para este paciente pelo início do inibidor de bomba de prótons. Foi escolhido o omeprazol na dose de 20 mg pela manhã e 40 mg à noite, e o paciente obteve uma boa melhora dos sintomas, principalmente aqueles sintomas esofágicos, a disfagia, o desconforto torácico. Mas, a partir dessa resposta, então, vamos para a terceira pergunta. gg.gg/esofagite3, e no caso,
Caso o paciente apresente resposta clínica à terapia, como foi o caso do nosso paciente, qual o segmento mais indicado? Alternativa A, não é necessário repetir exames complementares e o tratamento pode ser suspenso. B, não é necessário repetir exames e deve ser mantido um tratamento de manutenção. C, deve ser repetida a endoscopia com realização de biópsias, tendo em vista que a resposta atualmente é baseada na associação da resposta clínica, endoscópica e histológica, e o tratamento pode ser suspenso caso o objetivo tenha sido atingido. Ou D, deve ser repetida a endoscopia e deve ser mantido um tratamento de manutenção. Também com mais de 70 respostas, a alternativa mais marcada foi a alternativa D, com 50%. De fato, a alternativa D é a resposta correta. Então, atualmente, a resposta à terapia da esofagite eosinofílica é baseada numa remissão completa, que é caracterizada pela associação da remissão clínica, a remissão endoscópica e a remissão histológica. Então, esse é o alvo terapêutico atual dessa doença. Logo, foi realizada uma nova endoscopia digestiva alta para avaliar a resposta do paciente ao uso do inibidor de bomba de prótons. Na endoscopia, a gente consegue ver a persistência de um achado de uma traqueização esofágica com essas pregas transversais e com sulcos longitudinais. Além disso, foi realizada uma nova biópsia e na biópsia esofágica persistia o achado de eosinófilos esofágicos, com uma contagem ainda de cerca de 50 eosinófilos por campo de grande aumento nessas biópsias. Além disso, como o paciente tinha sintomas gástricos, foi realizada também a biópsia de duodeno e de estômago para diferenciação com a gastroenterite eosinofílica, mas nesse caso essas biópsias vieram normais. Tendo em vista então a resposta incompleta ao uso do IBP, foi optada pela associação de mais um tratamento para esse paciente. Em conjunto com o paciente, à época, foi optada pela restrição a um grupo alimentar. Essa restrição pode ser feita de diversas maneiras, sendo que 3 das principais são a dieta elementar, a Six Food Elimination ou uma dieta baseada em testes alérgicos. Em conjunto com o paciente, à época, foi optada por uma dieta baseada em testes alérgicos, de modo que foi realizado o teste cutâneo de sensibilidade, que veio positivo para o amendoim e para o peixe. Logo, o paciente foi mantido com o inibidor de bomba de prótons e foi associada a restrição ao amendoim e ao peixe. Novamente foi realizada uma nova endoscopia para avaliar se o paciente obteve uma resposta com esse tratamento e na endoscopia nós já conseguimos ver uma importante melhora do aspecto da mucosa esofágica, sem aqueles achados tão nítidos que nós víamos nas endoscopias anteriores, e foram realizadas novamente biópsias. Na biópsia esofágica, tanto em esôfago proximal, médio e distal, não foram visualizados eosinófilos, o que caracteriza a remissão completa, de modo que o paciente foi mantido com a terapia de associação de IBP e uma dieta baseada em testes alérgicos. Obrigado. Bem, bom dia a todos. Meu nome é Tomás Navarro Rodrigues. Nós vamos falar um pouquinho sobre a esofagite eosinofílica. São meus conflitos de interesses. E a primeira pergunta que a gente vem sempre pensar, por que esofagite eosinofílica? Eu nunca ouvi falar, ou eu tive um caso ou outro. O que está acontecendo na literatura? Só para vocês terem uma ideia, há um aumento muito grande de publicações de esofagite eosinofílica e a gente tem visto isso muito frequentemente no nosso consultório e na nossa clínica privada. O que está acontecendo é que antigamente existiam muito na região sul esses volumes maiores de esofagite eosinofílica, posteriormente vem crescendo e a gente tem encontrado agora no Brasil inteiro um constante aumento de casos de esofagite eosinofílica. E esses casos têm feito com que a gente comece a se preocupar, inclusive tem questões frequentes de prova de residência para clínico, para residência de endoscopia com esofagite eosinofílica. Tá? Para a gente poder falar a mesma língua, o que é esofagite eosinofílica? É uma doença esofágica crônica mediada por antígeno imune caracterizada clinicamente por sintomas relacionados à alteração esofágica e inflamação esofágica com predomínio de eosinófilos. Então, é extremamente importante que a gente tenha essa definição. O paciente tem que ter clínica, endoscopia e histologia ainda para confirmar a esofagite eosinofílica. Só a clínica não adianta, só a endoscopia não adianta, a gente precisa da histologia. Então, isso é um problema porque a gente precisa de exames complementares invasivos o tempo inteiro. Então, para a gente confirmar se houve uma melhora ou não desses pacientes com esofagite eosinofílica.
E como é que esses pacientes se apresentam? Normalmente, em adultos, aqui eu vou focar bastante em adulto, o mais comum é disfagia. Então, é comum, se você for pedir uma endoscopia para um paciente com disfagia, você já pedir com biópsia esofágica, porque você pode encontrar uma endoscopia normal e sua biópsia pode confirmar ou não a presença de eosinófilos. Em crianças, é mais comum você ter diagnóstico diferencial de doença do refluxo gastroesofágico. Em adulto, isso não é muito comum, tá? Outro dado interessante para quem faz urgência é a impactação alimentar. Esses pacientes apresentam essa impactação alimentar em quase 50% dos casos. Então, adulto que chega no pronto-socorro com impactação alimentar deve ser suspeito de esofagite eosinofílica. Pode também apresentar dor torácica, pirose ou uma dor abdominal alta. Então, fiquem atentos que o paciente com disfagia em adulto é extremamente importante a gente pensar em esofagite eosinofílica. Ainda mais se ele tiver associado quadros atópicos, como rinite ou asma, como era esse caso que a gente apresentou para vocês, que tinha rinite e asma. Esses quadros atópicos são extremamente importantes. Mas qual é essa incidência no nosso meio? Foi feito um estudo aqui no nosso meio, junto com a imunologia, em que foram feitos 65 pacientes adultos com doença do refluxo refratária e apenas encontramos um caso com esofagite eosinofílica. Focando de novo aquele dado de que se o paciente tem refratariedade à doença do refluxo, não necessariamente em adultos pode ser esofagite eosinofílica. Em criança é diagnóstico diferencial, em adulto não, tá? Em adulto é baixa. Posteriormente, a gente fez uma outra publicação em que a gente fez 103 pacientes refratários com doença do refluxo e encontramos um caso. Então, a gente trabalha com uma prevalência em torno de 1% dos casos com doença do refluxo refratário. Isso é muito baixo para a gente pensar em diagnóstico diferencial de doença do refluxo refratária. Existem milhões de outras causas que a gente tem que pensar e é por isso que eu acho que vocês têm que focar que no adulto a disfagia é extremamente importante. Mas o paciente chegou com essa disfagia ou foi fazer endoscopia. Hoje em dia, existem vários achados que você pode encontrar na endoscopia, tá? Os anéis esofágicos, os exudatos, as placas esbranquiçadas, muitas vezes pensando em candidíase, tá? Estrias longitudinais, edema, o estreitamento difuso do esôfago ou laceração, como coça em papel crepé. É extremamente importante esses dados de endoscopia e vocês olharem o que está acontecendo. Por isso que eu trouxe essa classificação que já se usa hoje para a esofagite eosinofílica, que é a classificação EREFS. Na prática diária não é usado ainda com rotina, é usado mais em pesquisa clínica, mas já tem alguns centros te dando esses diagnósticos no laudo. O paciente apresenta tal dado. O edema, anéis, exudato, linhas verticais ou constricção. Então, só para vocês terem uma ideia, existe uma graduação que você pode dar para esses casos de edema. Por exemplo, edema vascular, distinto dos vasos vasculares, diminuição da clarificação dos vasos ou coisas desse tipo. Então, a gente tem uma classificação que o endoscopista coloca para vocês do edema de grau 0, 1 ou 2. Esses anéis podem ser grau 0, 1 ou 2, conforme a gente vê a intensidade aí que vai aparecendo. O exudato, vejam só que muitas vezes esses casos aqui podem ser confundidos, muitas vezes com candidíases ou coisas desse tipo, tá? Que é extremamente importante, e tem graduação também. E essas linhas verticais que vocês encontram, que muitas vezes é chamado de traqueização, que você acaba encontrando nesse grupo de pacientes. Mas um dado que é também importante a gente ter em mente, que depende do endoscopista. Algumas vezes a endoscopia pode te dar um falso resultado, tá? Então é extremamente importante. Por quê? Se você insuflar bastante na endoscopia, vejam só, sem insuflação e com insuflação, as alterações mudam bastante. Então, muitas vezes o laudo endoscópico pode ser de uma maneira errônea devido a esse fato de ter insuflado demais e você tem que tomar um cuidado para esse grupo de pacientes. Mas você fez a endoscopia, pensou na esofagite eosinofílica, e aí? Primeira coisa que é extremamente importante, em adulto, em torno de 10% das endoscopias são normais, mesmo sendo bem feita num grande centro, são normais. Em crianças podem chegar a 30%, 35%. Tá? Então, por isso que a gente fala com uma faixa de normalidade de 10% a 32%, se tem endoscopia normal. Por isso que a gente recomenda que seja feita a biópsia nesses pacientes. Tá?
E essa biópsia deve ser feita 2 a 4 biópsias em esôfago distal e 2 a 4 biópsias em esôfago proximal, dando uma média aí de 6 fragmentos. Tá? Quanto maior o número de biópsias, melhor. Isso dá muito trabalho para os endoscopistas. Então, se você realizar de 6 a 9 biópsias, você tem uma sensibilidade de quase 100%. E biópsia do antro e do odeno em todas as crianças para afastar gastroenterite eosinofílica ou outras entidades eosinofílicas. Em adultos, a gente faz só em alguns casos específicos, não tem uma obrigatoriedade de realizar em todos eles. Portanto, maior que 15 eosinófilos por campo de grande aumento, uma sensibilidade de 100% e a especificidade de 96%. Talvez a pergunta que surja sempre é, mas qual a quantidade de eosinófilos, então, normal no esôfago? É menor que 15? Não. O esôfago é para ter 0 eosinófilos. 0. Tá? Então, não tem eosinófilos no esôfago normalmente. Na doença do refluxo, você pode encontrar alguns eosinófilos, mas foi padronizado, como eu disse para vocês, é uma doença relativamente nova também, usar 15 eosinófilos como o padrão de corte e para a certeza do diagnóstico, dando uma sensibilidade de 100%. E o que a gente pode encontrar nesses achados histológicos? Maior ou igual que 15 eosinófilos por campo de grande aumento, tem uma sensibilidade de 100%, especificidade de 96%, agregados de eosinófilos, microabscessos com mais de 4 eosinófilos, muitas vezes você pode encontrar nessas biópsias, espaço intercelular dilatado, isso é extremamente importante, mas o espaço intercelular dilatado, visto na microscopia óptica, é muito difícil de ocorrer, tá? A gente não consegue visualizar adequadamente esse espaço intercelular, muitas vezes precisamos de microscopia eletrônica, mas um bom patologista consegue identificar isso. Hiperplasia de células basais, ou mesmo aumento de células tipo linfócitos, mastócitos e basófitos no local afetado. Tá? Então, o que é importante na prática diária, que a maioria dos laboratórios acabam entregando para vocês, é se tem mais que 15 eosinófilos ou não. Mas os outros achados são importantes, tanto é que para a pesquisa clínica existem alguns quadros histológicos que você trabalha, dizendo o grau de histologia de comprometimento desse esôfago. E aí você consegue estudar o que está acontecendo. Portanto, critério, quadro clínico compatível. Disfagia, não esquecer em adulto. Impactação alimentar, não esquecer em adulto. Algumas vezes dor torácica ou pirose. Biópsia com predomínio maior de 15 eosinófilos por campo de grande aumento e exclusão de outras causas de eosinofilia. Pelo menos 6 fragmentos em diferentes locais, focando áreas alteradas macroscopicamente. Na prática, fora de um hospital universitário, eles acabam fazendo uma biópsia ou 2, e que muitas vezes você pega a área que não tem eosinófilos. Então, cuidado, a gente tem que pedir, solicito tantos fragmentos para ficar melhor. Num hospital universitário, eles acabam fazendo com uma certa frequência, sem grandes problemas. E recomenda-se biópsia de duodeno e antro na endoscopia inicial de todas as crianças, e em adultos, dependendo da sintomatologia ou o que você está esperando. Tá? Por isso, a gente tem que pensar, e se a gente encontrar eosinófilos aumentados, o que a gente tem que pensar também nesses quadros? Os diagnósticos diferenciais. A gente não pode esquecer dos pacientes com, principalmente, infecções, doença do tecido conjuntivo, e outro dado muito importante no nosso meio é a acalásia. A acalásia pode dar eosinófilos no esôfago e o paciente pode apresentar com disfagia. Então, cuidado com o diagnóstico diferencial. Muitas vezes a gente precisa fazer outros procedimentos para fechar o diagnóstico de acalásia, que precisa ser a manometria ou alguns dados assim. Também se questiona, alguns trabalhos mostram que, se você quer ver a constricção do esôfago, muitas vezes é melhor você fazer um raio-x contrastado do que uma endoscopia, que ele é mais detalhista. Então, são detalhes que a gente acaba avaliando esse paciente no segmento que você tem. Mas não esqueçam da acalásia, principalmente no nosso meio, que é extremamente importante para a gente tentar fazer o diagnóstico diferencial de esofagite eosinofílica. E aí a gente pensa, como é que a gente vai tratar esse paciente? Existe, ou recentemente foi publicado no final de 2019, que foi publicado no Congresso Americano de 2019 em maio, e no final do ano foi publicado na revista no Gastroenterology. O tratamento se baseia nessa tríade, ou farmacologia, ou dieta, ou endoscopia. Tá? E aí, o que ele tem que tratar, a gente tem que pensar nesse paciente como treat to target. Você tem que atingir o alvo em todos eles.
Você tem que ter melhora dos sintomas, você tem que melhora da histologia e melhora da endoscopia. Isso é extremamente importante e a gente tem que ter essa melhora, senão você não vai ter uma resposta adequada. Se você tiver melhora de um deles e não do outro, esse paciente não teve a remissão completa e você deve continuar o tratamento na dosagem que você está usando. No entanto, a própria literatura é um pouco complicada porque temos algumas dúvidas. Já que o esôfago não apresenta eosinófilo, como é que a gente vai considerar a cura? Será que é de 0 a 1 eosinófilos por campo de grande aumento? Menor que 0 a 6 eosinófilos por campo de grande aumento? Houve uma melhora parcial se houve uma diminuição de maior de 90% dos eosinófilos? E a melhora clínica, como é que a gente vai avaliar? O paciente que fala que tem uma dor abdominal alta, uma dispepsia, será que ele persiste com essa dispepsia? Tem a ver com o esôfago, essa lesão? Então, essas dúvidas a gente ainda tem e muitas vezes são questionadas. A maioria dos trabalhos levam em consideração menor que 15 eosinófilos para ter uma cura histológica. Mas tem trabalhos que usam uma cura total menor que 6 eosinófilos. Tá? Então, essa avaliação tem que ser muito criteriosa desses casos do que a gente vai ter. E o que a gente pode encontrar em termos de terapia? Como é que a gente vai lidar com esse grupo de pacientes? Então, dependendo do tipo de patologia, se você encontrou uma esofagite eosinofílica com quadro inflamatório, ou uma esofagite eosinofílica com quadro inflamatório mais fibrose, ou uma esofagite eosinofílica com quadro de fibrose, vocês vão ver que é melhor um tratamento médico, terapêutico ou até a dilatação esofágica. Sendo que os últimos, esofagite eosinofílica fibrose ou inflamação mais fibrose, são mais comuns nos adultos quando comparado com as crianças. Então, vejam que essa proporção também de quadros inflamatórios ou de quadros de estenose são extremamente importantes para a gente tentar ver e qual é a terapêutica que a gente vai usar. Então, a primeira terapêutica que a gente vai discutir é a exclusão de certos alimentos. Esse Gonçalves, que é com S mesmo, ele fez uma exclusão de ovo, trigo, soja, leite, frutos do mar e amendoim. Primeira pergunta que a gente faz, se vocês conseguem ficar sem esses alimentos ou derivados deles, é extremamente difícil, tá? É extremamente difícil. E o próprio Gonçalves depois comenta sobre isso. E o que ele encontrou quando ele excluiu isso em 2012? Ele encontrou esôfago proximal, tinham 34 eosinófilos, caiu para 8 depois da exclusão, só desses alimentos. No esôfago distal, de 48, caiu para 13. Completa remissão de eosinófilos com menos de 5, ele chamou, quando tinha menor que 6, em 64% dos pacientes. Score de sintomas diminui em 94% dos pacientes. Média de score reduziu de 12 para 3,5. A endoscopia melhorou, mas o próprio autor fala, e a qualidade de vida sem esses 6 grupos de alimento? Leite, ovo, trigo, soja, amendoim e frutos do mar. Como é que ficaria? Esse paciente precisaria ficar sem essa dieta o resto da vida? Como é que ficaria esse tratamento? Segmento de todos os alimentos alergênicos é extremamente difícil. Tá? Mas o que é interessante nesse trabalho do Gonçalves é que ele viu essa comprovação, ele viu que houve uma melhora dos sintomas dos pacientes, drasticamente, mas o que é mais importante aí nesse estudo que ele fez é que ele reintroduziu a dieta. E veja o que aconteceu. Houve uma piora de todo o quadro. Então, ele comprova que a dieta é extremamente terapêutica e pode ser uma resposta importante para isso, tá? E pode ser um bom tratamento que você tenha nesse grupo de pacientes. Então, a dieta é extremamente importante nesse grupo de pacientes. E aí a gente tentou ver o que é a literatura. Em 2021 saiu um trabalho comparando, na parte superior são em crianças e na parte inferior são em adultos. O que temos de resposta em termos de dieta? Vejam que na dieta elementar, em torno de 90% a 96%, que também é uma outra dieta extremamente difícil de ser feita, não palatável, em adultos é extremamente complicado, mas em crianças apresentou um resultado de 90% a 96%. O Six Food Elimination, uma resposta de 52% a 81%. O Six Food seria a eliminação: leite, ovos, trigo, soja, amendoim e frutos do mar. Tá? Retirada de apenas leite em criança, uma resposta de 40% a 65%. O Four Food Elimination, retirada de leite, ovo, trigo e soja, 44% a 64% em crianças. Em adultos, o que aconteceu com a dieta elementar? Em torno de uma resposta de 72%,
O Six Food Elimination, uma resposta de 52% a 79%. O Four Food Elimination, em torno de 54%. E também em adulto foi feito o Two Food Elimination, ou seja, retirada de leite e ovo apenas. E você encontrou 43%. Mas quando você levanta os trabalhos da literatura, tudo o que está acontecendo, você pode encontrar uma resposta em criança de 0% a 75% com dieta e pode encontrar uma resposta para adulto em torno de 30%. No final, os 2 últimos slides, eu faço um resumo de todas as respostas terapêuticas para vocês terem o que está acontecendo, tá? Mas vejam que é muito variável dependendo de qual trabalho ou não. E aí, outro tratamento que existe, além da dieta, é o inibidor da bomba de próton, tá? Independente qual seja esse inibidor. Antigamente, a gente chamava essa esofagite eosinofílica em 2 quadros, eosinofilia esofágica e esofagite eosinofílica. Ou seja, o paciente não tinha todos os critérios para fechar a esofagite eosinofílica, hoje em dia não se trabalha mais com essa entidade eosinofilia esofágica. Mas o que é importante nesse trabalho do Molina de 2011 é que antes do tratamento, veja o número de eosinófilos, o que aconteceu em relação a depois do tratamento. Houve uma queda usando apenas o inibidor de bomba de prótons, sem mexer com a dieta. Tá? Então, isso daí mostra que é extremamente importante o inibidor de bomba de prótons. E aí se pergunta, o inibidor de bomba de prótons para a esofagite eosinofílica, como pode ser? Existem pelo menos 5 mecanismos que você trabalha em termos de resposta do inibidor da bomba de próton para melhorar a esofagite eosinofílica. O IBP pode inibir a função inflamatória, como explosão oxidativa, migração celular e fagocitose. Os IBPs também inibem a expressão da molécula de adesão interleucina 1 e da molécula de adesão celular vascular 1, reconhecida por ligantes na superfície celular dos eosinófilos. Então, esse é um dos mecanismos que atua o inibidor de bomba de prótons. Outros mecanismos, as sulfenamidas, são os compostos ativados por ácidos derivados do inibidor de bomba de próton. Eles inibem as ATPase de células parentais de hidrogênio e potássio, que são as bombas de prótons, também expressas pelas células inflamatórias, incluindo os eosinófilos. Um terceiro mecanismo que o inibidor de bomba de próton atua. O meio ácido demonstrou aumentar a liberação de eutaxina 3 das células epiteliais do esôfago. Se você diminui esse meio ácido, você vai ter uma melhora nesse caso. Um quarto mecanismo, os IBPs, o IBP bloqueou o aumento estimulado por interleucina 13 e interleucina 4 na expressão do RNA mensageiro da eutaxina 3 e na secreção de proteínas através do transdutor de sinal e ativador da transcrição 6 e da ligação do RNA polimerase 2 ao promotor da eutaxina 3, extremamente importante na fisiopatologia da esofagite eosinofílica. E o quinto e último mecanismo, os IBPs podem reduzir a eosinofilia esofágica, restaurando a integridade da barreira da mucosa esofágica, caracterizada em parte por espaços intercelulares dilatados, que tornam a mucosa esofágica permeável a antígenos deglutidos ligados à resposta TH2. Portanto, eu acho que é extremamente importante esse espaço intercelular dilatado, porque é por ali que os antígenos acabam atuando na grande maioria dos casos. Se você reduz esse espaço intercelular dilatado, você diminui, você melhora a integridade da mucosa, você diminui a crise antigênica nesse paciente e por isso que o IBP tem uma resposta extremamente importante, que são interessantes. Então, você pode usar dieta como terapêutica, você pode usar IBP, mas também você pode usar o corticoide chamado corticoide tópico. No caso, nós usamos off-label corticoide tópico. No Brasil ainda não tem. Nós terminamos um estudo agora recentemente com uma viscosidade, o fluticasona, o propionato de fluticasona, com uma viscosidade diferente, ainda não foi lançado no nosso meio, em termos de terapêutica, mas a gente usa off-label ou fluticasona ou budesonida em crianças e adultos com essas dosagens, tá? E é uma resposta extremamente interessante e que merece ser avaliada com cuidado e que é o caso que a gente acaba usando na prática diária quando o paciente vem para nós pós-IBP. Então, você acaba usando por 6, 8, e alguns trabalhos mais recentes falam de 12 semanas, o fluticasona 880 a 1.760 microgramas por dia. Você faz o puff na cavidade oral e pede para o paciente engolir, tá? E esse faz uma boa resposta, ou budesonida, 2 miligramas por dia, em média, com uma solução oral. Você acaba quebrando a cápsula em uma substância viscosa para que tenha maior tempo de contato com o esôfago
e você tem uma resposta interessante. Candidíase esofágica, em 5 a 30% dos casos, pode ter, e corticoide sistêmico, quando a gente vai usar? Apenas se o corticoide tópico for ineficaz ou naqueles pacientes que precisam de uma resposta rápida. Aquele paciente que está entalando ou que tem um quadro de substenose ou coisas desse tipo, é extremamente importante você pensar. Então, tem alguns trabalhos já mostrando em torno de 12 semanas de tratamento. Aqui tem um caso para vocês entenderem o que é esse treat to target. Então, esse paciente apresenta uma endoscopia com pantoprazol 40 mg 2 vezes ao dia, semanalmente disfagia e tinha 100 eosinófilos por campo de grande aumento. Depois foi dado fluticasona 1 mg 2 vezes ao dia, não apresentou disfagia e caiu para 3 eosinófilos por campo de grande aumento. Então, esse paciente atingiu a melhora clínica, a melhora histológica e a melhora endoscópica. Esse paciente foi atingido o alvo, que é o que a gente espera, com uma resposta muito interessante. Este outro paciente, ele persiste com sintomas com a endoscopia sinais com histologia normal, ou seja, ele tinha os severos anéis, não passava o endoscópico adequadamente e tinha 94 biópsias. Mas vejam só, depois do tratamento com fluticasona, continuou com disfagia, mas a biópsia tem 0 eosinófilos e não passava o endoscópico. Então, ele não atingiu o alvo, por isso que você diz que ele ficou fora do alvo, porque não teve uma resposta nem endoscópica, nem clínica, mas teve apenas uma resposta histológica. Esse paciente precisa de tratamento ainda, com uma resposta bem mais interessante. Aí, as outras perguntas que a gente acaba levando em consideração. O que vai acontecer? Por exemplo, se eu fizer uma dilatação endoscópica nesse grupo de pacientes, eu tenho maior chance de perfurar ou não? Você faz, em média, segundo esses trabalhos, 3,2 sessões, uma outra sessão a cada 2 anos, sem corticoide. E o ideal é você atingir um tamanho em torno de 13 milímetros, mas a maioria dos trabalhos falam em torno de 15, mas alguns autores falam 13, que passe o endoscópio adequadamente. Nessa dilatação, o que pode acontecer? 75% dos pacientes podem reclamar de dor torácica por causa da dilatação. Mas a maior preocupação nossa na clínica diária, tem sangramento, tem perfuração e tem hospitalização. Sangramento em torno de 0,02%, perfuração em torno de 0,03%. É extremamente baixo que aconteça perfuração ou sangramento. Tanto é que nessa revisão sistemática de 37 estudos publicados em 2017, mostrou uma taxa de perfuração de 0,033%, uma taxa de sangramento de 0,028%, e uma taxa de hospitalização de 0,68%. Ou seja, são extremamente baixos, não tem maior risco de perfuração nesse grupo de pacientes quando você faz a dilatação endoscópica, certo? A outra pergunta que a gente sempre levanta, e o Helicobacter? Em relação a isso, já que na nossa população calcula-se que tenhamos aí em torno de 58, um estudo feito aqui no nosso meio, 58% da população brasileira feito em banco de sangue tem Helicobacter pylori. Então, esses estudos de 2019 e 2018 mostram que há uma relação inversa entre o Helicobacter e o desenvolvimento de esofagite eosinofílica. Outro estudo publicado em 2011 já falava que a chance de infecção por H. pylori diminui à medida que a eosinofilia esofágica aumenta. Tá? Então, indicando que há uma correlação inversa. E, mais recentemente, foi feita uma meta-análise, 2018, em que eles fizeram 808 indivíduos, incluindo 170 crianças, em que não encontrou diferença na prevalência de H. pylori entre os grupos de casos e controle em crianças ou adultos. No entanto, há um consenso no meio que muitas vezes é importante o H. pylori e parece que ele tem uma relação inversa na maioria dos trabalhos. Apesar dessa meta-análise mostrar que precisamos de mais estudos, os estudos pequenos mostram que essa relação é inversa. Mas a gente precisa de mais estudos para comprovação disso do H. pylori, se ele é um fator protetor ou não para a esofagite eosinofílica. Outro dado que a gente sempre pensa é, esse paciente apresenta esofagite eosinofílica, ele vai me perguntar, isto vira câncer ou não? Né? Então, a neoplasia e esofagite eosinofílica. Primeiro, você não vai deixar esses pacientes com esofagite eosinofílica sem tratamento para ver se eles vão evoluir. No entanto, tem alguns estudos japoneses já trabalhando com uma esofagite eosinofílica em pacientes assintomáticos, mostrando uma resposta bem interessante em termos de evolução.
E o que eu acho que chama atenção, que nenhum paciente desenvolveu infiltrado eosinófilico generalizado do trato digestivo, ou seja, ele não evoluiu para uma gastroenterite eosinofílica, nesse estudo feito para o estrauma, e nem desenvolveu neoplasia. Curiosamente, foram feitos em 30 adultos com segmento de 7,2 anos, disfagia foi reduzida ao longo do acompanhamento em 37% dos pacientes, ficou estável em 37% e piorou em 23%. Da mesma forma, os achados histopatológicos de densidade eosinófila e hiperplasia da zona basal diminuíram na maioria dos pacientes, embora a densidade eosinófila tenha aumentado em 20%, e o que chama atenção é que eles não evoluíram para neoplasia nesse grupo de pacientes. Portanto, o tratamento refratário a essas três abordagens, seja ela farmacológica, como fluticasona, IBP, ou dietética, com a restrição de certos alimentos, é muito incomum você ter uma refratariedade a esse grupo de tratamentos. Antes de dizer que o paciente é refratário, é preciso descartar algumas coisas. Má aderência, o paciente esquece de tomar a medicação, isso é extremamente comum. Eu sempre gosto de enfatizar um trabalho que a gente fez aqui nos pacientes que recebem omeprazol gratuitamente, e eles tinham doença do refluxo, e mostrou que a aderência era má aderência era extremamente alta depois de um tempo, porque ele melhorava do sintoma, esquecia de tomar o remédio, não tomava, mesmo recebendo o medicamento gratuitamente. Porque a primeira coisa que a gente pensa é a má aderência porque o medicamento é caro. Não, mesmo eles recebendo o medicamento gratuitamente, eles esquecem de tomar, porque muitas vezes melhorou dos sintomas. Uso inadequado da medicação tópica, o paciente espirra porque é off-label, ele espirra e aspira em vez dele engolir. Tá? Porque está escrito na bula dessa maneira, que é usado, e ele erra. Candidíase esofágica pode ser uma complicação. Se tem estenose de esôfago, o ideal é fazer uma terapia endoscópica, dilatar primeiro, para ver se melhora clinicamente. Desmotilidade esofágica sobreposta. Isso é extremamente importante, que pode acontecer. Existem alguns trabalhos já mostrando que esses pacientes podem formar uma miosite eosinofílica. E essa miosite eosinofílica faz com que você tenha alterações de motilidade. E não podemos esquecer também que o paciente pode ter concomitante uma doença do refluxo. Tá? Então, não exclui o fato de ele ter uma doença e ele não ter a outra. Então, ele pode ter associado uma doença do refluxo e por isso que ele não melhora clinicamente. E, em alguns casos também que você está tendo uma refratariedade sem resposta clínica, o ideal é você pensar, reavaliar o caso, se você está tendo o tratamento adequado e se a patologia é adequadamente a correta. Nas considerações finais, eu já estou encerrando, como primeira linha, você pode usar IBP, corticoide tópico ou dieta. Não tem nenhum trabalho mostrando que é melhor você começar com IBP, ou é melhor começar com dieta, ou é melhor começar com corticoide. Por exemplo, você pega crianças muito pequenas, muitas vezes a dieta é extremamente importante porque a mãe consegue controlar isso mais facilmente. Em adulto é extremamente difícil. Tá? IBP, hoje em dia, a maioria dos IBPs, o paciente já vem tomando no seu consultório. Também é uma possibilidade de manuseio muito fácil. É uma doença descoberta há poucos anos e, por isso, ainda com muitos aspectos a serem esclarecidos. E dilatação endoscópica é relativamente segura, não tem complicações que a gente possa pensar em termos disso. Como eu disse para vocês, os últimos trabalhos mostravam essas considerações finais. O IBP, qual é a resposta histológica do IBP? Em torno de 40%. Corticoide tópico, em torno de 65%. Dieta elemental, 93%. Six Food Elimination, 68%. E segundo testes alérgicos, em torno de 50%. Prick test, skin test, qualquer um desses aí, você acaba tendo uma resposta em torno de 50%. E o que mais é importante, então, para encerrar, muitas vezes, é o que nós temos de recomendação da Associação Americana de Gastro e de Alergia e Imunologia. Vejam só que o inibidor de bomba de próton tem uma recomendação condicional, uma qualidade de evidência eles consideram muito baixa, e o corticoide tópico tem uma recomendação forte e uma qualidade de evidência moderada. Dieta alimentar condicional e moderada, Six Food Elimination condicional e baixa, dieta segundo o teste alérgico muito baixa, dilatação endoscópica, qualidade de evidência baixa, anti-interleucina 5, 13 e 4R, não recomendado com ausência de conhecimentos. Aqui eu quero abrir um parênteses, tá?
porque esse trabalho foi publicado em 2021 e o anti-IgE condicional é muito baixa e o montelukast, cromoglicato, imunomoduladores, anti-TNF ausente. Mas esse quadro aqui é extremamente importante porque em 2022 foi aprovado nos Estados Unidos o dupilumab para tratamento de esofagite eosinofílica refratária. Em janeiro ou fevereiro desse ano, foi aprovado na Europa o dupilumab para esofagite eosinofílica refratária, que é um anti-interleucina 4 e 13. E agora, segunda-feira, foi aprovado na Anvisa o dupilumab para esofagite eosinofílica. Então, esta semana, foi aprovado o dupilumab para esofagite eosinofílica como recomendação, porque ele é um anti-interleucina 13 e um anti-interleucina 4. Tá? Então, na prática diária, o que a gente acaba fazendo? Você pode usar IBP, corticoide tópico ou dieta, avaliação dos sintomas e da endoscopia digestiva. Se teve uma resposta adequada, manutenção adequada e resposta adequada, manutenção da redução de dose. E se você teve refratariedade, avaliar a aderência, dieta, drogas, ou você inverter. Se ele estava tomando corticoide tópico, você passa para dieta. Se ele estava tomando dieta, você passa para IBP, como você achar melhor essa coisa, ou muitas vezes até associar IBP mais corticoide tópico, tá? E, em últimos casos, você dá o corticoide sistêmico ou a dilatação, e agora, mais recentemente, essa semana, o dupilumab é uma opção para esses pacientes refratários em termos de tratamento. O dupilumab vai ser usado apenas para adultos acima de 12 anos, para adultos ou crianças com mais de 40 quilos, e vai ser usado 300 miligramas semanalmente subcutâneo. E esses pacientes vão tomar isso por o estudo que o dupilumab mostrou, foram por 24 semanas de tratamento, com uma resposta boa, em torno de 70%, nesses refratários. Nós precisamos de mais estudos com o dupilumab, mas já foi aprovado e você pode usar nesses casos de refratariedade. Então, para encerrar, só voltando às questões que foram feitas, né? Os achados eosinofílicos nas biópsias esofágicas, patognomônicos de esofagite eosinofílica. Naqueles pacientes com suspeita para o diagnóstico, não é necessário realizar biópsia. O diagnóstico é baseado no achado de mais de 15 eosinófilos por campo de grande aumento, sempre é indicada a realização de biópsia de estômago. Então, o diagnóstico é baseado nos achados de mais de 15 eosinófilos por campo de grande aumento, associado ao quadro clínico compatível. A outra, após a primeira linha de tratamento, baseia-se no uso de corticoide. Naqueles casos com achado exuberante, indica-se o início de tratamento com uso de corticoide sistêmico. Deve-se realizar um ciclo de tratamento com inibidor de bomba para diferenciar os padrões respondedores desta medicação. Isso era feito antigamente. A gente fazia um teste terapêutico com inibidor de bomba, hoje em dia não se usa mais. E pode-se iniciar a terapia com corticoide tópico, eliminação empírica de alguns grupos alimentares ou inibidores da bomba de prótons. Tá? E, por último, não é necessário repetir os exames complementares, o tratamento pode ser suspenso. Não é necessário repetir exames complementares, deve ser mantido o tratamento de manutenção. Deve ser repetida a endoscopia com realização de biópsia, tendo em vista que a resposta atualmente é baseada na associação de resposta clínica, endoscópica e histológica, e o tratamento pode ser suspenso caso o objetivo tenha sido atingido. E deve ser repetida a endoscopia com realização de biópsia, tendo em vista que a resposta atualmente é baseada na associação da resposta clínica, endoscópica e histológica, e deve ser mantido o tratamento de manutenção caso o objetivo tenha sido atingido. Essa é a última pergunta que eu gostaria de mostrar para vocês. O paciente melhorou clinicamente, endoscopicamente e histologicamente. O que fazemos com esse paciente? Damos alta? Não. Você tem que manter a droga que teve a resposta para ele. Se foi inibidor de bomba, mantenha o inibidor de bomba. Se foi corticoide tópico, mantenha o corticoide tópico. Se foi o IBP, ou o corticoide tópico, ou a dieta, você mantém um deles. Em termos de terapêutica farmacológica, alguns trabalhos falam para você reduzir a dose pela metade e manter esses pacientes. Ah, mas eu vou manter a de eterno? Hoje em dia, a recomendação é essa. Existem alguns trabalhos pontuais, estão começando a dar folga anual, férias. Depois de algum tempo, você dá uma pausa de algum dos medicamentos e volta à medicação. Mas a ideia é que esses pacientes recebam essa medicação por um longo período de tempo. Essas foram as referências que eu acabei usando, tá, para essa apresentação e tentei focar especificamente em diagnóstico e tratamento. Tá? Eu usei em torno de 30 referências.
para a gente poder falar um pouquinho mais de diagnóstico e de tratamento, focando principalmente na nossa clínica diária, mas não esqueçam, pelo amor de Deus, disfagia, pensar em esofagite eosinofílica como sendo uma entidade muito comum. Muito obrigado e estou disposto. Muito obrigada pela apresentação, foi ótima, acho que foi super esclarecedor. E nós temos tempo para perguntas. Quem gostaria de fazer alguma pergunta? Foi tão boa a apresentação que não deixou nenhuma dúvida. Foi Eu bem tenho abrangente muitas, eu mesmo. posso fazer perguntas para eles? Eu gostaria de saber... tem uma aqui? Que bom. Bom dia. Bom dia. Muito esclarecedor. Nós que não atuamos na área da gastro, nós somos nefrologistas, a gente sempre pensa em distúrbios hidroeletrolíticos. O uso de inibidor de prótons, tudo bem, no tratamento da esofagite eosinofílica, óbvio, está claro que nós temos que manter, mas esse manter é mais de 1 ano, 2 anos, 5 anos? É plausível isso? Sim. Esse é um questionamento que a gente levanta. A gente tem experiências de quase 20 anos de segmento com inibidor de bomba, com doença do refluxo. Aqueles pacientes que têm contraindicação cirúrgica ou algum problema e usam inibidor de bomba. O FDA recomenda, em alguns casos, anualmente, a gente fazer dosagem de algumas coisas. Eles podem dar deficiência de vitamina B12, por diminuição do fator intrínseco, ele pode dar alteração de cálcio, hipomagnesemia, é extremamente importante, que pode acontecer nesse grupo de pacientes. Pode ter supercrescimento bacteriano, eles podem ter sintomas gástricos, pode ter maior chance de ter diarreia, algumas coisas. Então, periodicamente, é recomendável você fazer avaliação laboratorial nesse grupo de pacientes e, em alguns casos, também endoscopicamente, porque eles podem começar a desenvolver uma gastrite atrófica, que, segundo a cascata de Pelayo-Correa, isso daí pode evoluir para uma displasia e pode evoluir para uma neoplasia, tá? Mas em estudos com 20 anos de segmento, a gente não tem visto essas alterações de mucosa gástrica evoluindo para anel, e a gente tem que fazer esse segmento. Mas a esofagite eosinofílica é extremamente nova, nós achamos que devem ter coisas novas aí, tanto é que já está entrando dupilumab, que é droga nova, e eu acho que vão mudar um pouco o cenário em relação a isso. Mas a gente tem que manter o inibidor de bomba, sim, com a menor dose possível, com resposta terapêutica. Obrigado pela pergunta. Em crianças, qual é a idade que assim mais precoce? Porque eu vi que pode acontecer em bebês também, né? Pode acontecer em bebês, pode acontecer em crianças na idade... geralmente ocorre... Eu não tenho grande experiência em crianças, mas geralmente em idade escolar que aparece mais frequentemente, né? Mas eu não tenho experiência em crianças, eu só vejo adultos, né? Não, mas eu só fiquei curiosa, porque até bebês, né? Pode ter até bebês. E aí o segmento também não é muito fácil, né? Porque não, ficar porque fazendo esses endoscopia. pacientes de crianças, o que chama atenção, eles têm mais um quadro inflamatório, e não um quadro de estenosante. E se você não tratar adequadamente, a gente vai chegar no adulto para nós com quadro estenosante. Então, isso vocês têm que tratar adequadamente, e na criança, a doença do refluxo é extremamente importante como diagnóstico diferencial. E pelo menos é isso que a gente chama. Mas eu não tenho experiência em criança, eu não vejo criança, tá? Desculpa. E em adultos? Então, eu perguntei só Claro. por curiosidade em que idade, quão cedo poderia ser. Mas em adultos, é muito importante o diagnóstico precoce, porque a estenose pode ser associada ao tempo de evolução ou acontece de acordo com alteração genética, sei lá, predisposição individual? Essa pergunta é extremamente interessante e causa uma dúvida na gente. Tem alguns trabalhos mostrando que é o fenótipo do paciente. Então, tem alguns que vão evoluir para a estenose e outros não vão evoluir durante muito tempo. Então, a gente acredita que existem alguns fenótipos específicos que podem evoluir para a área de estenose ou não. Mas tem trabalhos mostrando que quanto maior o tempo de doença, maior a probabilidade de você ter estenose também, tá? Então, dependendo do fenótipo, e segundo, o tempo, sim, parece ser um fator extremamente importante. Quanto mais tempo, ou seja, se você não faz o diagnóstico precoce, você tem maior chance de pegar esse paciente com estenose posteriormente. Por isso que a gente critica esse trabalho japonês, que eles pegam esofagite eosinofílica assintomático e seguem os pacientes e não tratam. E a gente vai ver com isso a história natural da esofagite eosinofílica, queira ou não queira. Mas o paciente está assintomático e não quer tratar. E ele tem eosinófilos no esôfago. O que fazer com esse caso? Mas já tem alguns trabalhos que falam nesse sentido. E quando o paciente é assintomático, como foi que eles acharam? Então, em adulto a gente consegue ver paciente que vai fazer screening para câncer gástrico, por exemplo,
o paciente tem história familiar de câncer gástrico, você faz uma endoscopia. Ou ele tem uma dispepsia, um quadro que não persiste com dispepsia, uns sintomas vagos, e você faz a endoscopia e encontra. Então, por isso que eles encontram em adultos. Em criança, eles não têm esse quadro. É porque no Japão a endoscopia é super importante. Super importante. Mais alguma dúvida? Então, eu agradeço, acho que foi ótimo, bem esclarecedor, e vamos procurar o diagnóstico, né? Perseguir as esofagites. Disfagia esofagite eosinofílica. Pense nisso. Tá bom. Muito obrigada. Obrigado. Até logo.